você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o Filosofando, que hoje está trazendo mais um tema de O Livro dos Espíritos, parentesco e filiação. Queremos recomendar a todos que nos assistem que participem, dando também a sua opinião, fazendo comentários, tirando suas dúvidas. Utilize o facebook.com/cfeorg. Professora Sônia, poderíamos dizer que os maus filhos são uma prova para os pais? O que você acha, Márcia? Às vezes. Às vezes, eu diria que sim, porque muitas vezes os pais se dedicam plenamente à educação dos filhos, desejam que eles se tornem bons cidadãos, bons filhos, bons maridos, boas esposas, não é? E muitas vezes o contrário acontece. Sem dúvida nenhuma que o Espiritismo veio ao encontro da necessidade de explicações para esses pais, no sentido de que aquele filho, sem dúvida, é uma prova para eles. Sem dúvida também que há laços que unem esta criatura, esse filho, essa filha, a esse pai ou mãe que necessitam de um estreitamento maior. Não no sentido de obrigá-los a compreender que o comportamento deles é errado, mas mostrar através de exemplos o quanto que as consequências dos atos dessas crianças, desses jovens ou até desses adultos revertem em desfavor para eles próprios, né? É o que nós temos hoje muitas vezes quando um filho, uma filha sai de casa para essas atividades em grupo, como o que nós vemos pela imprensa hoje, rolezinhos, aquelas festas, esses shows que se fazem com a meninada ali se divertindo, etc. Seria interessante que o pai e a mãe estivessem juntos, né? Esse rolezinho onde os jovens de 10, 12, 13 anos se embriagam, não é? Então, há necessidade, sim, do pai e da mãe estar sempre presente, né? Utilizar a sua autoridade para que o jovem possa sentir de que ele tem um norte dentro de casa. E é esse norte que ele deve seguir, os bons exemplos, a orientação adequada, o evangelho no lar, que é imprescindível nesse sentido, né? Mas, Márcia, veja só, esse assunto foi um assunto cultivado, estudado e trabalhado por um filósofo e considerado pai da sociologia, que é o Émile Durkheim, que nasceu na França. Este ano de 2017, nós estamos lembrando os 100 anos de desencarne de Émile Durkheim. Ele tem várias obras escritas em função da família, da sociologia da família, e se torna muito interessante analisar a atualidade do pensamento desse sociólogo. Ele diz que a sua preocupação com os problemas importantes da mudança na família e a perda das funções dentro da mesma, e também ele tenta abordar uma metodologia para o estudo dos tipos de família a partir de dados da família europeia. Quando nós estudamos ou lemos os seus livros, nós vamos compreender o quanto que ele ainda é atual. Particularmente um livro chamado Suicídio, que foi escrito mediante análises que ele fez na Europa, das causas que levam o jovem ao suicídio, né? O jovem adulto ao suicídio. E é impressionante, Márcia, como esse livro é atual. Esses dados que ele coletou na Europa são quase que os mesmos dados que nós vemos hoje, nos tempos atuais, e não somente a Europa, porque estendeu-se esse processo, esse drama que é o suicídio, para todo mundo, não é? Então, ele continua sendo uma orientação muito interessante para os educadores e principalmente para os pais também.
Voltando aqui à nossa doutrina espírita, porque esses pensadores, eles vão muito ao encontro do pensamento espírita, não é, Márcia? Uhum. Você é pedagoga e sabe disso, não é? A encarnação como princípio evolutivo e a reencarnação como processo que se desenvolve durante milênios nos confere continuidade nas relações. No livro Na Era do Espírito, Emmanuel alerta os pais que não compreendem as escolhas que os filhos fazem, por exemplo, no caso das profissões e na vida que muitas vezes escolheram ter, né? Emmanuel exorta os pais ao apoio necessário sem imposição, sem violência. Isso não quer dizer, Márcia, que não deva ter autoridade dentro de casa. Sim, limites, né? Limites. Porque o que acontece hoje, eu vi inclusive uma entrevista de uma socióloga, vejam só, com referência ao tal do rolezinho. Ela disse abertamente que os jovens não deviam ser chamados à atenção, porque eles poderiam se revoltar contra o pai e a mãe. Como que não? Quer dizer que nós vamos deixar os jovens se embriagarem, enfim, sem uma orientação, não é? Então, há que se orientar os jovens, sim, senhora socióloga, precisamos sim orientar os jovens, né? E se os pais não fizerem isso, está lá no Livro dos Espíritos, serão considerados culpados, porque a responsabilidade pela educação é dos pais. Lógico, lógico. Então não é do sociólogo ou da socióloga. Nem da escola. Nem da escola. E muitas vezes os pais, inclusive, colocam os filhos dentro de uma escola e a escola que tem a responsabilidade de educar os seus filhos. Está errado isso, né? A escola tem um princípio sine qua non, ensinar a criatura de todas as formas possíveis, imagináveis, para que ela seja muito bem educada para uma vida em comunidade, para uma vida, enfim, que ela saiba exercer daqui a alguns anos a profissão que ela escolheu, não é? Que ela tenha informações sobre o mundo, formação educacional, mas é dentro de casa que tudo começa. Sim, mesmo porque a escola ocupa um pequeno espaço de tempo na vida desse aluno. Isso. Ele passa o maior tempo em casa. Exatamente. Ou com os amigos. Exatamente. Então, indo ao encontro disso que você está falando, Márcia, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, mais uma vez, psicografia de Chico Xavier, o tema chama-se Educação no Lar. Emmanuel exalta a necessidade de educar com autoridade, sem autoritarismos, para que a criança e o jovem possam ter modelos e parâmetros com valores cristãos e espíritas para a própria vida que começa. Para tanto, a fala de Paulo de Tarso aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Emmanuel complementa essa frase de Paulo, dizendo, não nos esqueçamos que o filho descuidado, ocioso, perverso, é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Então, vejo as consequências aí de uma postura inadequada de um jovem, de uma criança. O jovem não pode ser deixado à vontade, não é? Muitas vezes ele fica trancado lá no seu quarto, pela internet, o pai e a mãe acham que está tudo muito bem. Não, meu filho e minha filha, eles estão quietinhos, né? Assistindo programas evangélicos pela internet, não estão assistindo programas evangélicos. Não é? Então nós precisamos entrar dentro do quarto do filho, da filha, ver o que eles estão assistindo, não é? Porque é muito fácil minimizar uma tela e continuar depois assistindo aquilo que eles bem entendem. Então, o pai e a mãe precisam estar assim orientando sempre os seus filhos e principalmente hoje, que os jovens são muito inteligentes, pegam as coisas assim no ar, nós temos que dizer para eles das consequências dos atos praticados. Temos que explicar para o jovem que nós estamos vivendo transição. O que é transição? Explicar para o jovem, ele tem capacidade de entender isso, não é? E falar também da imortalidade do espírito, né?
porque o que ele está fazendo agora vai ter consequências futuras, ou nessa própria vida, ou em outras vidas. Então, é ir desenvolvendo essa responsabilidade também pelos seus atos, né, Sônia? Isso, sempre, né? Sempre. Agora, eu acho que antes de terminarmos aqui o programa, seria interessante dar uma palavrinha a esses pais que fazem de tudo, dedicam-se ao máximo, procuram dar a melhor educação dentro e fora do lar, e mesmo assim os filhos acabam enveredando por caminhos não tão positivos, cometendo grandes equívocos em suas vidas, se viciando, etc. Esses pais não serão com certeza os culpados. Esse espírito tem uma responsabilidade, uma culpa que lhe é própria. Se os pais fizeram tudo o que podiam, já diz o Evangelho segundo o Espiritismo lá, eles fizeram, cumpriram com a sua missão, não tem que ficar se amargurando, se culpando eternamente por isso. Exatamente. Talvez a aspiração deles de ter filhos obedientes, que pautem a sua vida somente no bem, fosse uma aspiração maior para esses pais, né? Mas, infelizmente, nós ainda transitamos no meio das provas e das expiações. Então, enquanto nós não estivermos quites com os nossos débitos de vidas anteriores, nós vamos ter dentro do lar esses desafetos, esses espíritos difíceis, né? Que muitas vezes trazem lágrimas, sofrimentos, mas tudo isso é temporário. Emmanuel não tem aquela mensagem belíssima dizendo que tudo passa? Então, se tudo passa, esse momento também vai passar. Também passará, né? Agradecemos muito a atenção de todos. Convidamos a ficar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá.